Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez nessa formação de ATPC pela Diretoria de Ensino de Bragança Paulista. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. O tema da nossa formação dessa semana é avaliação. Esse material, ele foi elaborado por mim, Kátia de Paula. Estou como PCNP de Matemática junto ao núcleo pedagógico dessa diretoria de ensino e pela minha parceira também, Kátia Maria, e está como PCNP de Sociologia. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos nessa formação. As formações da diretoria de ensino, elas acontecem sempre na semana B. As nossas pautas têm temas gerais que podem ou não, ao final da formação, indicar aí um momento de desdobramento. As transmissões vocês recebem aí de forma assíncrona. Estamos estudando aí a possibilidade de, em breve, realizar essas formações pelo canal Diretoria de Ensino do Centro de Mídias. E vocês realizam essas formações presencialmente e coletivamente nas unidades de ensino de vocês, no horário que foi acordado entre a equipe gestora e vocês, professores. Ao final de toda a formação, nós pedimos para vocês que deixem aí para a gente um feedback, né? Que façam uma devolutiva da formação. Então, nesse momento, eu trago aqui para vocês a devolutiva da formação anterior, que foi realizada pela equipe do Conviva, o PCNP Val e o PCNP Davi Bozola. Nós tivemos mais de 1.500 professores colaboradores, né, que responderam o nosso formulário. Desses, 822 professores indicaram aí a formação como boa e um pouco mais de 600 professores indicaram como ótima. Em relação ao tema, que foi convivência escolar, foi apontado por vocês aí ser um tema muito relevante. Como vocês podem verificar aí no gráfico de setores, nós tivemos aí 89,6%, né, dos professores que responderam ao nosso formulário, dizendo que o tema foi relevante para o desenvolvimento pessoal e profissional. Dentro do nosso formulário, nós temos uma seção aberta. Então, essa sessão ela não é obrigatória, mesmo que você responda o formulário e não queira fazer essas questões abertas, você consegue fazer o envio desse formulário para a gente, tá? Então, nessa sessão das questões abertas, nós temos aí um pedido de sugestões e vocês apontaram para a gente que querem uma formação que mostre caminhos para auxiliar vocês, professores, na flexibilização curricular e também uma formação que aponte aí forma de tornar o material aprender sempre mais atrativo para os estudantes. Em relação às dúvidas, como vocês podem perceber aí pelo print, vocês não apontaram nenhuma dúvida referente ao tema que foi desenvolvido pelos PCNPs de convivência. E aqui vou apresentar a nossa pauta dessa formação para vocês. Então, nós vamos fazer aí um acolhimento, né? Com o intuito da avaliação. Qual seria esse intuito? Na introdução, nós vamos falar bastante sobre avaliação dentro da legislação, da LDB, como ela foi apresentada no currículo paulista,
quais as modalidades que nós conhecemos de avaliação. No desenvolvimento, nós vamos pensar um pouco, né, nas ações que devem ser anterior a essa avaliação. Nós vamos falar um pouco sobre as avaliações na plataforma São Paulo, sobre exemplos de instrumentos de avaliação e, por fim, o nosso encerramento com os agradecimentos. Então, aqui no acolhimento, a gente traz para vocês uma frase da Jussara Hoffmann, que diz o seguinte: a avaliação escolar hoje, ela só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem. E aí, pensando nisso, vamos fazer uma reflexão aqui. Assim, uma pessoa que procura um médico, ela está em busca de pelo menos duas coisas: um diagnóstico e um remédio para os seus males. Imagina, então, essa pessoa, ela sair do consultório segurando nas mãos, em vez de uma receita, um boletim, escrito desta forma: Estado Geral de Saúde, nota 6, e ponto final. Doente nenhum se contentaria com isso. E os alunos que recebem uma nota no final de um bimestre, será que não se sentem igualmente insatisfeitos? Se a escola existe para ensinar, do que vale uma avaliação que só confirma a doença, que não a identifica, que não mostra caminhos para a cura? Assim é como o médico que ouve os relatos dos sintomas, que examina o doente, que analisa os exames. Nós, como professor, também temos à nossa disposição diversos recursos que podem nos ajudar a diagnosticar problemas dentro da nossa turma, dentro da nossa sala de aula. E aí, é preciso que, após esse diagnóstico, a gente consiga prescrever um remédio. Entendemos, então, que a avaliação, ela não está desvinculada do processo ensino-aprendizagem. Que a avaliação, ela não é um instrumento de repressão. Muito pelo contrário, né? Ela nos propicia uma maior reflexão sobre os objetos a serem alcançados, ela vai nos fornecer elementos para uma continuidade de estudos, ela vai nos apontar se as nossas práticas avaliativas que foram utilizadas ali realmente atingiram, conseguiram aí uma aprendizagem de qualidade. E aí, pensando em toda essa situação, né, vamos relembrar o que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que foi aprovada em 1996, sim, foi aprovada há 26 anos atrás. Só que ela já nos apresentava um conceito que até hoje ele é atual e necessário, onde diz, né, no seu texto lá, que a avaliação ela deve ser contínua e cumulativa, que deva prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e que, dessa forma, os resultados obtidos pelos estudantes ao longo do ano escolar sejam valorizados muito mais do que a nota da prova final. A avaliação dita formativa não tem como um pressuposto aí a punição ou a premiação. Essa avaliação, ela prevê que os estudantes possuem ritmos e também processos de aprendizagens diferentes. O professor, ele pode diversificar formas de agrupamento da turma, os instrumentos que foram utilizados para esse processo avaliativo, e ele tem que ser sempre pautado
pela cooperação e pela inclusão, em lugar de estar buscando aí uma competição e uma exclusão. Em um ambiente escolar, aí onde todos têm o direito de aprender, o importante não é identificar problemas de aprendizagem, e sim as necessidades de aprendizagem dos nossos estudantes. Pensando aí nessas questões de legislação, o que traz aí o nosso currículo paulista, né, sobre avaliação? Ele diz assim, avaliar demanda um olhar atento do professor em relação aos avanços, assim como pensar em instrumentos pelos quais possa, de fato, diagnosticar as aprendizagens dos estudantes e seus níveis de proficiência a respeito do que lhes foi ensinado, planejar ações necessárias para que todos possam aprender. Então, pensando nesse texto que está lá dentro do nosso currículo paulista, no livro escrito por Lucchesi, por Cipriano Lucchesi, o título do livro é Avaliação da Aprendizagem Escolar. Uma das coisas que ele defende é que a prática avaliativa ela seja revista, para que dessa forma ela não seja usada como finalidade classificatória ou seletiva, e sim com um propósito de diagnóstico e inclusão aí dos nossos estudantes. Uma das formas, né, de colaborar com isso, né, de colocar isso em prática, é usar a avaliação como um espelho, tanto para a escola quanto para nós professores e também para que os nossos estudantes eles consigam voltar, né, o olhar para si mesmo, buscando transformações das suas práticas. Nesse trecho aqui, ó, do currículo paulista, diz assim, a avaliação permeia o processo do ensino e da aprendizagem, trazendo subsídios para a revisão do plano de ensino a partir do acompanhamento do processo integral do desenvolvimento de cada estudante. Então, assim, nesse processo de ensino e aprendizagem, traz aí a possibilidade do professor e o aluno dialogarem, buscando encontrar e corrigir possíveis erros, redirecionando assim, né, o nosso estudante para uma aprendizagem aí realmente que seja satisfatória. A gente precisa motivar o nosso estudante para que ele consiga entender que a correção vai levá-lo ao progresso. Então, sugerindo a ele novas formas de estudo para melhorar, assim, a compreensão dos assuntos abordados dentro da nossa sala de aula. E seguindo aqui, a avaliação integra e constitui um espaço crítico reflexivo da prática docente. Então, é importante, né, entender que avaliar não consiste somente em fazer provas e dar notas. Avaliar é um processo pedagógico contínuo, que ocorre aí dia após dia, buscando corrigir erros, construir novos conhecimentos. E quando eu penso aí em avaliação, eu tenho aí o que envolve todo esse processo, né? Então, é uma reorientação para melhorar a aprendizagem. E aí, quando a gente pensa em avaliações assim também, né, em grande escala, essas avaliações, elas apontam dados para a melhoria de um sistema de ensino todo.
Existem alguns atores aí importantíssimos nesse processo de avaliação. São os estudantes, os professores por componente, toda a equipe gestora e também as famílias. E aí, o que é fundamental, né, nesse processo de avaliação? Quando eu vou pensar num instrumento de avaliação, então eu tenho que pensar e planejar antes de propor qualquer que seja o instrumento avaliativo. Eu tenho que saber qual é o nível atual de desempenho do meu estudante. Eu tenho que tomar as decisões que possibilitem atingir esses resultados. E eu tenho que lembrar que eu só devo avaliar aquilo que foi ensinado. Então, eu tenho que pensar que avaliar faz parte de um processo aí pedagógico contínuo, né? As avaliações, elas precisam auxiliar um planejamento. Ela serve como revisão de um processo de ensino e aprendizagem. Elas tornam recursos imprescindíveis aí para análise, né, da qualidade do método que eu estou utilizando ali na minha sala. São resultados que não devem ter um fim em si mesmo. Precisam aí sempre estar pautados em ações, intervenções pedagógicas, para que dessa forma a gente consiga superar as dificuldades apresentadas. E aí aqui a gente vai refletir um pouco sobre essas modalidades aí que nós temos de avaliação, né? Essas modalidades avaliativas. Então, nós temos a avaliação diagnóstica, que ela ocorre aí no início de cada período letivo, né? A nossa rede toda passa por uma avaliação diagnóstica, que nós chamamos ADE, que é a avaliação diagnóstica de entrada, que identifica aí as aprendizagens e as defasagens. Ela é utilizada depois como um instrumento para estar retomando aí aprendizagens e ela é preventiva. E aí nós temos a avaliação formativa, que ela é o quê? Ela é contínua, ela orienta o percurso educativo, ela é interativa, porque é muito necessário, né, esse diálogo entre professor e estudante nesse processo de avaliação formativa, e ela incentiva aí sempre essa devolutiva, né, esse processo evolutivo da aprendizagem. E, por fim, a avaliação somativa, né? Que ela é classificatória e seletiva, que é aí um instrumento de avaliações externas, né? E aí, pensando nisso, a nossa avaliação formativa e a avaliação somativa não são opostas, mas servem para diferentes fins, né? Cada uma tem aí uma finalidade. A avaliação somativa é o melhor jeito de listar os alunos pela quantidade de conhecimentos que eles dominam. E onde que ela é mais utilizada? Aí no caso de vestibulares, né, de concursos. Já a formativa, ela é muito mais adequada para ser utilizada aí no dia a dia dentro de uma sala de aula. Então, o primeiro, né, a usar essa expressão avaliação formativa foi o americano Michael Scriven. Ele escreveu um livro sobre metodologias da avaliação, em 1967. Então, olha como esse termo de avaliação formativa, ele já vem sendo aí desenvolvido e mostrado que é uma forma de avaliação onde a gente alcança bastante resultados.
Segundo, né, o autor do livro Metodologias da Avaliação, é com observação sistemática que o educador ele consegue aprimorar as atividades de sala de aula e garantir dessa forma com que todos aprendam. E aí, nós temos um momento para planejar os instrumentos que nós vamos utilizar aí para avaliação. E aí eu tenho que definir alguns critérios, né? O que eu pretendo avaliar, né? Esses critérios, eles devem estar bem claros. Esses critérios, eles devem contemplar e constar as habilidades, né, que foram trabalhadas aí, que foram desenvolvidas com os estudantes. Eu tenho que sempre analisar o tempo que eu vou utilizar para preparação, né, desse instrumento de avaliação, o tempo que eu vou utilizar para aplicar esse instrumento de avaliação, pensando na minha turma, uma turma é diferente da outra. Eu tenho que pensar o tempo que eu vou utilizar após a aplicação para fazer a análise, né, as devolutivas. E eu tenho que pensar aí nessa interpretação, né, dessa análise, esses dados que eu recebi com esse instrumento de avaliação. E, por fim, os resultados. Para quê que eu tenho esses resultados? Eles vão servir para uma tomada de decisão, né? Eu preciso aí, com esses resultados, tomar algumas decisões. E aí, pensando nisso, né, que eu preciso de resultados para tomar algumas decisões, nós temos na nossa rede a plataforma São Paulo, que é conhecida aí também, né, como CAED, né? O CAED, a plataforma CAED, onde os estudantes eles desenvolvem, né, algumas avaliações que nos auxiliam aí como ponto de partida ou retomada, né? Então, no início do ano letivo, todos os estudantes da nossa rede realizam a ADE, que é a avaliação diagnóstica de entrada. E o objetivo desse instrumento aí de avaliação é diagnosticar as principais necessidades de aprendizagem dos nossos estudantes. A ADE, ela contempla os componentes de língua portuguesa e matemática, é aplicada para os estudantes desde o primeiro aninho lá do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, e é um instrumento valioso para que o professor possa organizar aí o seu planejamento. Durante os bimestres também, os alunos realizam as AAPs, que são as avaliações da aprendizagem em processo. Diagnosticar o nível de aprendizagem dos estudantes matriculados na rede é o objetivo dessa avaliação. Então, as APs é para fazer o diagnóstico realmente do nível de aprendizagem dos nossos estudantes. O que é contemplado nessas APs, né? Então, são as competências e habilidades do nosso currículo paulista. E a partir dos resultados, são planejadas, né, ações que auxiliem aí no aprendizado dos estudantes com dificuldades. Todos os estudantes também participam dessas avaliações, né? Realizam essas avaliações, desde o primeiro aninho do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. E as APs, elas contemplam aí os componentes de língua portuguesa e matemática. E aí, também, durante o decorrer aí dos bimestres, os alunos, eles realizam as SD, que são as sequências digitais de aprendizagem. Elas são aplicadas aí concomitantemente com as APs, são voltadas aí para os estudantes
do quarto ano, né, do ensino fundamental, dos anos iniciais, até a terceira série do ensino médio. E aí contemplam as áreas, né, de ciências humanas e ciências da natureza. Os resultados, os indicadores que são derivados dessas avaliações processuais são dados que são utilizados para subsidiar as correções de rumo, para fazer intervenções pedagógicas durante o percurso aí de aprendizagem e especialmente, né, para a gente planejar ações de recuperação. Então, aí nós temos as sequências de atividades, né, que por se tratar de um instrumento que é contínuo, possibilitam o estudante constatar aí a sua evolução e controlar a sua aprendizagem. O estudante, ele estando envolvido no seu processo de aprendizagem, ele desenvolve sua autoestima e consegue escrever aí a sua própria história. Aqui a gente traz para vocês aí como, né, sugestões. Eu sei que vocês já lançam mão de vários desses instrumentos de avaliação que nós estamos apresentando aqui para vocês. A gente traz aqui, assim, como para mostrar para vocês que nós temos inúmeros instrumentos de avaliação. Então, nós temos aí trabalho, né, individual, em grupo, debates, portfólios, experimentações, autoavaliação, temos a observação, relatório, temos a prova objetiva, a prova dissertativa. E aí, esses instrumentos de avaliação, né, a avaliação em si é um processo que revela como e o que o estudante aprendeu. Como ele mudou o seu jeito de pensar, né, para alcançar as expectativas aí previamente traçadas. Geralmente, os professores, eles, além, né, das provas, eles lançam mão aí de outros instrumentos aqui, como os que foram apresentados para vocês. E aí a gente pensa, né? Mas o que eu vou fazer quando a maioria não vai bem em uma avaliação, né? Quando a maioria dos meus estudantes, eles não vão bem em uma avaliação, né? O que eu devo fazer? E aí a gente faz aqui, né, sugestão para buscar quais foram os motivos que determinaram esse desempenho baixo aí da turma, né? Por exemplo, eu vou fazer análise das questões apresentadas aos estudantes para checar, para verificar se elas estão em sintonia com o que foi ensinado anteriormente. Eu vou investigar se o vocabulário que eu utilizei, se ele está diferente, né, do que eu utilizava em sala de aula. Isso é fundamental. Outras opções também, eu vou conversar, né, vou dialogar ali com o meu estudante sobre os procedimentos que ele utilizou de estudo para realizar essa avaliação, esse instrumento aí de avaliação, seja ele qual for. Eu vou retomar os registros das aulas, eu vou fazer uma análise com os conteúdos que foram cobrados, que foram abordados em sala de aula, e, se necessário, eu vou retomar esses conteúdos, né, para que eu tenha aí uma avaliação que seja realmente reflexo do que eu planejei quanto professora aí para minha turma, né? E aí, quando a gente coloca o aluno envolvido nesse processo, né, de avaliação, desenvolvendo aí o protagonismo, então, para o nosso estudante conhecer
as próprias dificuldades, entendê-las, são fatores importantíssimos nesse processo, né, de ensino, aprendizagem e avaliação. O estudante, ele deve saber o que está sendo avaliado, qual é a habilidade que ele precisa adquirir e quais habilidades ele não tem ainda um domínio, para que assim ele possa reescrever aí a sua trajetória nesse processo de ensino, aprendizagem e avaliação. E aí ele exercendo, né, esse protagonismo que é tão essencial para todos os envolvidos nesse processo, torna aí o nosso dia a dia em sala de aula um tanto quanto mais leve, né? O nosso estudante ele tem que estar envolvido nesse processo todo. E aí a gente está encerrando aqui, né, o nosso ATPC de hoje, a nossa formação. Então, assim, avaliar é essencialmente questionar, é observar, é promover experiências educativas que tenham um significado, que sejam provocações intelectuais relevantes no sentido do desenvolvimento do nosso estudante. E aí, com essa frase aqui, eu encerro a nossa formação de hoje. E, como eu falei lá no início, sempre ao final da nossa formação, a gente pede para que vocês avaliem aí o nosso ATPC, né, a nossa formação. Então, vocês têm um link, né, é só clicar nessa imagem aqui, ó, e aí vocês utilizando aí o e-mail institucional @prof, vocês conseguem aí dar para a gente essa devolutiva, esse feedback que é muito importante, tá? Então, eu agradeço a vocês, eu me coloco aqui sempre à disposição, assim como a minha parceira da formação de hoje, a professora Kátia, a gente está à disposição, precisando da gente, é só entrar em contato, que no que estiver ao nosso alcance, nós vamos ajudá-los, tá? E aí eu quero encerrar aqui com os agradecimentos a toda a equipe aqui do Núcleo Pedagógico. Eu tenho parceiros e realmente eles são muito dedicados, para que juntos a gente consiga continuar aprendendo e trazendo para vocês sempre o melhor. Eu quero agradecer também a dirigente regional de ensino, a professora Rosângela Almeida Valério, e a nossa secretária da Educação, a nossa Renilda Pérez de Lima. E assim eu encerro a nossa formação de hoje. Que todos tenham uma excelente semana. Obrigada.